No vídeo de hoje do canal, São Paulo classificado para Libertadores sem pré. São Paulo e Grêmio, provável escalação, mercado, Wendel, perspectivas de 2025 e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, não perder tempo não, vambora para o vídeo. KTO, né? São Paulo tá, na verdade, há algum tempo contando os dias para as férias, né? Sim. Não perde mais o sexto lugar, há algum tempo tem essa posição garantida. E só tem uma novidade para o jogo contra o Grêmio, dá aquela impressão, quem retornou de lesão, de incômodo, retornou, quem não retornou não retorna mais, né? Tem sido assim nas últimas semanas. A única novidade é a volta do Sabino, que estava suspenso contra o Atlético, né? O Sabino está à disposição, numa posição que já tem muita gente. Em compensação, uma nova baixa, né? O Michel Araújo, que tinha voltado de lesão no joelho e tal, sentiu um incômodo muscular, tá fora, é outra baixa do meio para frente. Continua aquela situação de excesso de jogadores em determinadas posições e escassez em outras. Como você descreveu, o jogo para o Grêmio é decisivo, o Grêmio nessa tensão de rota de colisão entre direção, técnico e imprensa, mas o São Paulo, sem grande compromisso, sem grande envolvimento com o jogo, vai provavelmente repetir a escalação que enfrentou o Atlético Mineiro com a improvisação do Rafinha de lateral esquerdo. Imagino que não tenha nenhuma outra novidade no time em relação a nenhum retorno praticamente, só o Sabino e a baixa do Michel Araújo, que era reserva. Tem uma curiosidade que eu, aliás, levaria em consideração, mas com certeza não informaram o Zubel Dias sobre esse particular. No time do São Paulo, repetindo a escalação contra o Atlético, existem 5 ex-gremistas. E o Grêmio está numa situação periclitante. Tem lá a lei do ex, tal. Mais do que lei do ex, é assim, o incômodo, a mobilização de torcida quando tem ex-jogador no time adversário, 5, e alguns deles estavam envolvidos diretamente no rebaixamento do Grêmio, no último. O Rafinha, o Alisson. E aí, além deles, o Luciano, lá atrás, o Juan Tressoldi, o zagueiro, e, sobretudo, o Ferreirinha, que foi o último a sair, né? Então, o São Paulo, de 11 titulares, tem 5 ex-gremistas. Esse é um detalhe para o time que vai jogar contra o Grêmio. O outro detalhe, o árbitro é um conhecido, Ramon Abate Abel, que esteve suspenso e voltou ao quadro de arbitragem, o Ramon Abate Abel, que costuma sofrer um pouco quando apita nas casas de muita pressão, né? Veremos como será lá na Arena Grêmio. O Grêmio fez grande promoção para o jogo, e que na base do pague 1 e leve 2, né? O sócio comprar um ingresso tem direito a outro convidado de graça para tentar encher e mobilizar a torcida para esse jogo tão importante para o Grêmio. Porque o ano que vem não tem grana. E aí saiu saíram notícias aí sobre um balanço horroroso do São Paulo se aproximando, dívida chegando na casa do bilhão. Exato. E aí isso assustou todo mundo. E isso impacta, evidentemente, no que o São Paulo pode fazer de contratação no ano que vem. Tem a história do FDI, que o São Paulo vai ter que apertar o cinto e tudo mais. E aí? Bom, é aí que tá. O assustar todo mundo assustou antes a presidência do São Paulo e o conselho, né? O FDIC, o apertar os cintos, ele foi votado e aprovado porque o São Paulo e o seu presidente já sabiam que esse ano seria o ano do rombo histórico e que a dívida chegaria perto do bilhão, né? O déficit passando quase nos 200 milhões em setembro, ainda faltam os 3 meses do final do ano, que são os piores 3 meses do ano. É bem provável que feche no recorde absoluto de déficit em todos os tempos e que a dívida chegue próximo ao bilhão mesmo, a 1 bilhão de dívida. E aí, essa determinação, isso já estava no radar desde que o São Paulo, no meio do ano, não avançou nas competições, né, internacionais e não conseguiu vender nenhum jogador por soma importante na janela, só o Diego Costa. Isso levou o Casares à tentativa do fundo para mudar essa história, mudar essa roda, né? E já na janela do meio do ano, isso já estava colocado na prática, né? O São Paulo não foi ao mercado, fez contratações por empréstimo são 4 contratações que São Paulo praticamente não pagou pelo empréstimo,
dos 4 jogadores, né, os últimos 2, o Jamal Lewis e o Santilon, foi a 13ª equipe em investimento na janela, já pavimentando o que será o São Paulo para 2025, que é um São Paulo com travas econômicas, com redução de custos e com uma dificuldade de incrementar o seu elenco muito grande no primeiro momento. Então esse é o cenário. Assustou para quem vê de fora, mas esse sinal já estava dado há algum tempo, desde a janela até a situação da votação do fundo de investimento lá no meio do ano. Né? De novo, vou fazer algumas provocações e fazer uma pergunta que essa sim, que aí assustou, porque já chegou no dia a dia do torcedor e tudo mais. Vou te falar. Exato. E o São Paulo está indo nessa direção, do qual eu defendo. Sempre, você sabe, né? A Flamengada é comigo mesmo. Eu sempre achei que deveria ser, o São Paulo tem que fazer isso e tudo mais, tal, com a dor que for, com o cinto que tiver que apertar. E aí, sem a Flamengada com tudo, não deu certo, tá claro. São Paulo aumentou a receita, vendeu name rights, não sei o que, e vai apresentar um balanço pior ainda do que já vi. E não contratou ninguém. Então o São Paulo, ele do meio do ano para cá, ele já tá nesse caminho. Essa é a grande verdade. Um pouco. Já tá economizando um pouco. Já tá economizando. E não adiantou patavina. Deu tudo a mesma coisa. Aí quando a gente vê os rivais, tem o Botafogo e o Atlético Mineiro na final da Libertadores, gastando pra caramba. SAFs, ok. Tem o Palmeiras, que é o Palmeiras, que também, claro, se valeu de vendas muito importantes, do Estevão, do Hendrick e tudo mais. Exatamente. Então, portanto, tem uma base importante que tem jogador, vai vendendo. Exato. O São Paulo, nesse momento, não tem isso. Qual é o jogador da base que vai ser vendido por uma bala? Não lembro. Não lembro de algum nome muito importante que possa ser. Então é outro agravante. O Flamengo arrecada mais, tá há algum tempo ganhando muito dinheiro. E tem o outro rival, que esse é para se olhar, o Corinthians. Arrecada muito. Deve 2,4 bilhões. Está em recuperação judicial, basicamente. Exato. Não está nem aí. E aí que eu entro na questão. O São Paulo já está economizando. Isso não adiantou até agora. Por enquanto não resolveu. Aumentou a receita, economizou e deu na mesma. O déficit foi o mesmo. E aí o seu vizinho, o Corinthians, vizinho não, mas o seu rival, o Corinthians, não paga ninguém, tá devendo 2,4 bilhões, mas traz o Memphis Depay, traz não sei quem, traz não sei o que lá, e entra na briga do Wendel. Aí que eu quero chegar. E aí que pega pro torcedor São Paulino. Pô, a gente vai perder pro Corinthians, que não paga ninguém, que não sei o que e tal. Quando acontecer isso, aí o bicho vai pegar do ponto de vista do torcedor. E é isso que eu queria que você falasse. É o que eu já te falei. Eu falei pra você que é um defensor dessa Flamengada, que quando a coisa chegar no campo, e já tá chegando, já chegou na janela do meio do ano, e agora perder um jogador que seria o único reforço importante do São Paulo por um rival que tem uma dívida maior, bem maior, o dobro, mais que o dobro, pega. Por uma coisa é perder o Alexandre pro Flamengo, que já foi no meio da janela, no meio desse ano, nessa janela, que é o mesmo processo, Tiro. É o mesmo processo. Você identifica o jogador, o cara trata com o jogador, trata com o empresário, fala com o jogador, tenta seduzir o jogador e na hora H precisa de uma grana. Aí, no meio do ano, você ainda poderia contrair um empréstimo para tentar essa coisa. O Casares não quis. Essa é a questão. Não é que a economia da janela do meio do ano já se reflete, mas o São Paulo evitou gastar mais do que deveria numa janela. Então o Alexandre chegou a hora, e aí o caminho está pavimentado para o rival, qualquer rival. Você já tratou com o empresário dele, que já sabe quanto ele quer ganhar, eventualmente já tratou com o então clube do cara, que já sabe quando o cara vai ganhar, e agora com o Wendel é a mesma situação. O São Paulo já chegou um valor com o empresário dele, ok, já chegou o Porto, o valor que o Porto precisa. O São Paulo agora tem uma questão diferente da do Alexandre. Não tem, com o fundo, mágica para você pedir um empréstimo e conseguir uma grana a curto prazo. Não tem. Está travado. Você só consegue um dinheiro para contratação se abrir um dinheiro, se você conseguir vender alguém. Então, sabe o que deve ter acontecido? O empresário do Wendel, olha, o Wendel quer jogar no Brasil para ir para a Copa do Mundo. O São Paulo, ele começa a oferecer. O São Paulo chegou no Porto, o Porto está pedindo tanto, o salário que o Wendel... Quem quer por essas questões? Quem tem não sei quanto para oferecer para o Porto? O Corinthians, eu tenho. E assim vai acontecer com o outro. Eu não tenho, mas tenho. Eu não tenho, mas tenho. Não tinha para o Hugo. Conseguiu, né? Emprestou ali, o patrocinador comprou o Hugo do Flamengo. É mais ou menos o mesmo custo que o Wendel teria. O São Paulo não tem. Se for 800 mil euros para botar amanhã, o São Paulo não tem.
O fundo não permite. Agora, nem que pegasse um empréstimo. É isso que eu estou falando. A questão da flamengada, ela acontece num momento muito diferente da flamengada do Flamengo ou da palmeirada. É um movimento na contramão do restante do futebol brasileiro. Portanto, mais impopular. Difícil. Então é aquilo, se você continua defendendo esse movimento, você vai ter que ter compreensão maior para tudo. Agora, o torcedor, no geral, ele tem que ter alguma boa notícia, né? Então, e eu acho que o São Paulo precisa trabalhar a sua comunicação para que cultive as boas notícias. O São Paulo estava tentando fritar o treinador. A manutenção do treinador é uma boa notícia. Foi tratado quase como uma... São coisas, detalhes. E para a contratação... Para contratação, assim como foi com o Alexandro, o São Paulo não pode, o departamento de futebol, que está apavorado com o fundo, apavorado de ter um time ridículo ano que vem, está apavorado, não pode divulgar com quem está negociando. Isso serve para o presidente, para qualquer... Senão ele não vai trazer nenhum jogador. Não é o Wendel, não é o Marlon, não vai trazer nenhum jogador. O São Paulo agora está determinado a trazer... queria primeiro 2 laterais e um meia. Agora ele já se contenta com um lateral esquerdo só, porque não tem lateral esquerdo. Então, só que para contratar um lateral esquerdo, ou você fica de bico fechado e fecha o contrato, o cara, ou você não vai trazer ninguém numa concorrência. É uma situação difícil. Eu já estou falando com a galera aqui há algum tempo. Os caras acham que eu sou desesperado. Pelo contrário, eu estou o mais calmo, convicto e pé no chão de todos com quem eu falei. O São Paulo 2025 será mais fraco que o 2024 em princípio. Se o São Paulo tiver em 2025 um ano igual teve em 2024, tem que erguer as mãos para o céu e ir de joelho até a Aparecida. É isso que eu estou falando. Então essa deprê de final de temporada, que a gente tenha a mesma deprê do final da temporada em 6º lugar e se classifique para a Libertadores. É só isso que eu falo. Porque o tempo de vaca magra vai começar agora. O treinador vai estar com a gente na próxima temporada, né? A gente já vem falando isso, mas efetivamente é a primeira vez que a gente está falando que ele vai ficar verbalizando. Porque assim, a gente vinha trabalhando há muito tempo já, fazendo reuniões quase que semanais de elenco, de formatação de elenco. E essas reuniões têm ocorrido sistematicamente. Então a gente já está até avançado do ponto de vista do que a gente quer fazer na próxima temporada. Na nossa avaliação, o Zubeldia fez um trabalho muito bom, um trabalho correto, levando onde a gente esperava que o time estivesse, principalmente no campeonato brasileiro, porque Copa é Copa, você pode ganhar, pode perder. Um jogo muda tudo. Muda tudo. O campeonato não. O campeonato é onde você tem a expectativa do que você preparou. Ali você vai ver se o trabalho deu resultado ou não. A gente está satisfeito com a posição que o Zubeldia nos colocou. A gente quer mais, mas está satisfeito com a posição. Então, o Zubeldia continua. A gente já está no planejamento da próxima temporada, da pré-temporada que será nos Estados Unidos. Então, o Zubeldia continua. A gente tem convicção de que o trabalho está sendo bem feito e continuará sendo bem feito. Sem querer ser repetitivo, eu já venho falando aqui em outros vídeos, eu vejo com bons olhos a permanência do Zubeldia, porque o São Paulo tem que sair um pouco daquele redemoinho, né, triturador de técnico, ficar trocando toda hora e gastando dinheiro. Acho que o planejamento passa sim por essa antecipação, mas o Zubeldia precisa, na minha opinião, de alguns ajustes. Se o São Paulo vai se reconstruir e não vai ter tanto dinheiro para gastar, o Zubeldia precisa estar comprometido com esse discurso de que o São Paulo vai utilizar a base. Cotia é a salvação de São Paulo mais uma vez, tanto esportiva quanto financeiramente. E o Zubeldia esse ano, que não utilizou tanto assim a base como a gente gostaria, é verdade que chegou no meio, né, com o bonde andando, o Carpini não tinha utilizado a molecada durante o Paulista, que era assim o período ideal. Apesar de tudo isso, a gente espera, não só espera, como precisa que o Zubeldia abrace esse projeto de Cotia pro ano que vem, que é o discurso do nosso presidente. Esse discurso, como eu falei em outro vídeo, está um pouco descasado, né, com outros coordenadores da base. O Visoli, por exemplo, falou algo um pouco diferente numa entrevista, mas o Zubeldia precisa fazer parte desse projeto. Se assim for, e ele tiver uma pré-temporada, participar do planejamento, eu acho que a permanência dele é um acerto. O que acontece é que do outro lado, a gente teve notícias agora durante essa semana que o São Paulo deve atingir um déficit para esse ano de 200 milhões de reais. E esse é um número extremamente assustador. A gente ainda não teve acesso ao balanço, não dá para dizer especificamente por que esse déficit aconteceu, se é só pela falta de venda de jogadores, se é por alguma coisa a mais que se investiu,
Mas a narrativa que a gente vinha ouvindo da diretoria em uma série de entrevistas era justamente de que o recorde de receita, recorde de público, recorde de patrocínios nas camisas, venda de name rights, reforma do Morumbi, enfim, toda uma narrativa que mostrava pra gente, pelo menos num primeiro momento, que o São Paulo estava se recuperando financeiramente. E aí, na hora que vem essa notícia de que vai haver um déficit na casa de 200 milhões de reais esse ano, e com isso a nossa dívida vai se aproximar muito da casa do bilhão, é muito preocupante. Eu sempre tento fazer uma diferenciação entre o balanço financeiro e o balanço esportivo, porque nem sempre uma coisa tem a ver com a outra, mas quando a gente chega num rombo desse tamanho, não dá mais para dissociar o que é esportivo do que é financeiro. O São Paulo já está encaminhando, claro, o FDIC, a reconstrução para o ano que vem, todo o planejamento que a gente também já comentou aqui, mas esses números, assim, são extremamente alarmantes. E a torcida do São Paulo tem que entender, de uma vez por todas, que é legal ganhar a Copa do Brasil, é legal ganhar campeonato, é legal ter um time super competitivo para brigar no topo da tabela ou por alguns outros títulos, mas é o momento de colocar o pé no freio, de apertar os cintos, porque senão a gente vai ter mais 5, 6 anos de clube para torcer aí, pode ser que ganhe alguma coisa ou não, e depois vai ser um catado ali, praticamente uma massa falida. A gente não quer que isso aconteça, então o torcedor tem que ter consciência de que a partir do ano que vem, muito provavelmente, a gente vai ter um time um pouco mais modesto, que não pode deixar de ser competitivo, mas um pouco mais modesto, com menos investimentos, talvez alguns jogadores vendidos, as contratações certamente não vão ser tão badaladas e a gente vai precisar ter paciência com esse processo, porque já passou da hora do São Paulo olhar para essa questão financeira, agora é uma questão de vida ou morte, é uma questão de sobrevivência, porque senão já é o São Paulino que vai ter que se organizar, né, a torcida para fazer uma vaquinha para salvar o clube. A gente espera que não chegue a esse ponto. E sobre a gestão do Casares, para finalizar, a gente imaginava que não seria possível ver um presidente superar o Leco na questão dos problemas financeiros e o Casares, que já está partindo aí para o seu segundo mandato, se não abrir o olho, é capaz de entrar para a história do clube, não só como presidente que comandava o São Paulo no título inédito da Copa do Brasil, mas como aquele que vai deixar uma herança muito ruim em termos financeiros. Tomara. Pessoal, o Botafogo ajudou o São Paulo. Foi campeão da Libertadores com méritos, né? 1 a menos o jogo inteiro, uma baita vitória do Botafogo. Um time muito superior ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, com todo respeito, não merecia ter ido à final da Copa do Brasil, nem da Libertadores. Um time covarde. E hoje mostrou, ontem, mostrou que tem um time que tem muitos bons jogadores, mas não funciona. E o Botafogo, mesmo com 1 a menos, sempre organizado e sempre muito mais próximo da vitória. E que foi o que aconteceu. Essa vitória daí, o São Paulo a vaga direta na Libertadores. E agora o São Paulo aí vai ter que, tentar, deve pagar aí, retribuir o Botafogo na última rodada do Brasileiro, se ainda o Palmeiras estiver brigando pelo título. Então, assim, boa notícia, o São Paulo não vai ter pré pela frente, então pode se preparar melhor. Agora vamos às más notícias, O Wendel, que parece que tem recebido uma proposta aí do Corinthians, superior e tudo mais, porque lá não tem controle nem planejamento financeiro, E aí a gente começa a sofrer crises antes de 2025, Você imagina esse time não conseguindo resultados. E aí você vê os adversários aí contratando jogadores melhores ou dando chapéus no São Paulo. Eu acho que esse plano financeiro aí vai sofrer muito e vai precisar de um pulso firme que eu ainda não vi nessa gestão Casares. Então, acho que vai ser um momento aí bem complexo, bem difícil. E aí cabe ao Zubeldia aí tomar conta e, fazer leite de pedra. A verdade é essa. Vai ser um momento complicado. Como o Arnaldo colocou muito bem colocado, diferente de Flamengar e Palmeiras, é um cenário diferente. Você não tinha todas equipes aí com grandes investimentos, não tinha SAFs, por exemplo. Então agora o São Paulo vai num cenário da contramão, Então, enquanto todo mundo vai investir, o São Paulo vai não investir, Até porque, realmente, o Casares vai bater daqui a pouco o recorde do Leco de endividamento, Já está em quase 200, deve passar 200, porque os últimos 3 meses são piores, a não ser que o São Paulo consiga vendas, Deve estar desesperado para vender. Acho que receberam proposta como Rodrigo Nestor e companhia, tchau e benção. Para tentar minimizar aí esse balanço desse ano e torcer para que esse fundo de investimento aí do Grupo Galápagos aí dê resultado. Mas eu sou receoso porque o Casares ele
tende a ceder. E vai ser um momento muito complicado que você precisa de um gestor que seja austero, na parte financeira, né? Seja responsável e tudo mais. Austeridade é a palavra. E eu não consigo ver esse perfil no Casares, que é muito... Maria vai com as outras com todo respeito, né? Quando a coisa aperta, ele cede. A gente torce para que ele consiga aí manter essa ideia e consiga gerir essa ideia. E que o São Paulo, na sua comissão ali, consiga pincelar e buscar jogadores aí que não só venham para compor, mas principalmente para serem protagonistas, né? Agora, que é difícil porque hoje você tem adversários com muito maior poder financeiro, e até os que não têm, estão nem aí com a hora do Brasil, vão lá e contratam. Então, assim, vai ser um 2025 bem preocupante, apesar do São Paulo estar na Libertadores e tudo mais, mas vai ser um 2025 que, gente, vai ser tenso, vai ser tenso. Só acho que o São Paulo ainda começa com um bom grupo, mas os outros vão, né, se reforçar, enquanto o São Paulo a gente corre salteado. Então, é o que eu disse e repito. O dia vai ter que tirar a de pedra, vai ter que ter variação por tática, vai ter que usar a base. E aí que a gente vai ver aí quem é o Zubeldia na real em 2025. A gente não fala nem mais do jogo de hoje, né? Porque tá todo mundo pensando pra frente, né? Grêmio, Juventude, Botafogo. O São Paulo ainda tá preocupado é o que virá, né? Porque as notícias, as informações não são das melhores, né? Enquanto os outros clubes aí vão investir muito, até porque você tem clubes brasileiros aí, Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo, que vão jogar o Mundial no meio do ano, então vão precisar investir pelo menos até o meio do ano. Você tem SAFs aí vindo forte, como o Bahia, né, que parece que vai pagar aí mais de 40 milhões de reais pelo Rodrigo Nestor. Então, se o São Paulo nesse ano estava em 12º investimento, não espero posição melhor. Eu espero, na verdade, posição pior a nível de investimento e reforço. São Paulo vai ter que nadar contra a maré, infelizmente. A gente torce, vai torcer, vai apoiar e para que as coisas deem certo, né? Mas que vai ser um ano muito difícil, será. Então é isso, gente. Não falei muito do jogo contra o Grêmio, mas a escalação a gente sabe de qual é salteado. O Grêmio vem pressionado. Vai ser um Deus nos acuda lá. Mas assim, desculpa, o clima agora é 2025, né? O que vai acontecer com o São Paulo depois do Campeonato Brasileiro? Que São Paulo veremos em 2025? E essa é a preocupação do momento. Tem jogo contra o Grêmio, tem jogo contra o Juventude, tem jogo contra o Botafogo. Mas, cara, já alcançamos o que tinha que alcançar. Não vai sair da 6ª posição. Então, melhor se planejar logo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazurra do canal Mazurra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!